gravar para depois eu colocar lá caso alguém caia ou perca por algum motivo. Para quem viu, pessoal, o que a Melina mandou lá, deixa eu até projetar minha tela aqui. Então, ó, o livro de vocês, pessoal, é na página... Boa pergunta. É a unidade 5, que vai falar aí clima e vegetação, tá? E eu, pessoal, só vou falar hoje do clima, que é a atividade que vocês vão fazer, e essa atividade vale nota, tá? Então, eu vou corrigir, dar uma devolutiva, tal, como se fosse literalmente aí uma Pronto. prova. A Ana Lívia. Então, assim, pessoal, vamos lá. Então, a gente vai estudar o clima, aquilo que eu já comentei 1000 vezes. Eu não deixo o microfone aberto, pessoal, fica aquela barulheira, cachorro latindo, o pai peidando atrás, ou sei lá o quê, tá? Então, qual que é a ideia? Fica com o microfone fechado, tem alguma dúvida, liga o microfone. Ó, professor, eu não entendi isso, eu vou explicar de novo, como é também na sala de aula, tá, pessoal? Então, a primeira diferença, clima e tempo. Eu já falei isso algumas vezes para vocês, tá, pessoal? Tempo é de agora, amanhã, uma semana. Então, posso falar, ó, o tempo como está hoje? Ah, é céu aberto, tá ensolarado. Amanhã, pessoal, vai chegar uma massa de ar fria em São Paulo. Então, o tempo vai mudar. Então, vai garoar, vai esfriar, tá? Então, o tempo muda todo dia. O tempo muda todo o tempo, tá? O clima, pessoal, são décadas, séculos para mudar. Então, o clima é algo muito longo, tá? Por exemplo, o tempo de São Paulo está mudando toda hora. Chove, faz calor, faz frio, né? Muda. Qual que é o clima de São Paulo, pessoal? Durante boa parte do ano, a gente tem calor. Lembra que eu falei nos meses que tem R no nome? Até março, abril, calor, chove bastante. No meio do ano, chove menos, é mais frio. Então, esse é o clima de São Paulo, tá? Então, todo ano é isso que segue. Meio do ano, final do ano, calor, chove pra caramba. Meio do ano, que a gente está chegando agora, mais frio, garoa, tal, mas não chove muito. Beleza, galera? Isso é o clima. Milhares de anos, tá? O que influencia muito, pessoal, no clima da Terra? Primeiro, a translação. Aquele movimento que a Terra, desde o Fundamental 1, vocês estão falando, que demora um ano, 365 dias, mais 6 horas, para o planeta orbitar o Sol, que é a nossa estrela. O que vai acontecer, pessoal? Por causa da inclinação da Terra, a gente vai ter as estações do ano. Então, por exemplo, deixa ele mudar aqui para o próximo, ó. Mês de junho, o sul está longe do sol, ó. Então é a época do inverno. Lá no hemisfério norte, deixa eu pegar uma outra imagem aqui melhor. Ó, translação Terra. Ó, pessoal, aqui dá para ver mais forma mais bonitinha, tá? Deixa eu até tirar daqui, ó. Isso aqui, pessoal, isso aqui é o mês de julho. O que está acontecendo? Ó, o hemisfério norte, essa parte aqui, está muito mais próximo do Sol. É verão. No Brasil, é inverno, no hemisfério sul. Isso aqui é o mês de junho, julho, que a gente está chegando agora, tá? Olha, pessoal, como, né, que aqui a gente tem bastante dia, pouca noite. Meio ano depois, em janeiro, é o contrário. Olha aqui, ó. Quem que está perto do Sol? O hemisfério sul. É verão aqui no Brasil, é inverno nos Estados Unidos, tá? Esse dia, pessoal, que é o mais inclinadão ali perto do hemisfério norte, tá? Que é o verãozão lá em julho,
a gente chama solstício. O que é o dia de solstício? A gente tem 2 no ano, tá? O solstício de inverno, que no Brasil é no dia 22 de junho, às vezes cai no dia 21. Ou seja, é a noite mais longa do ano e o menor dia. Então anoitece muito cedo, tá? No solstício de verão, que é o dia 21, 22 de dezembro, é o dia do ano mais longo aqui no Brasil e a noite menor. Pode mandar dúvida se alguém tiver. Tá? Fala. Jair. Oi. Ô, Jair. Hum, pode falar. Não, ninguém tem dúvida? E a gente... Jair, eu tenho uma dúvida. Então fala, Pietra. O solstício, você disse que o solstício de inverno, ele é por volta do dia 22, 21 de julho, certo? Ou de Junho. junho, desculpa. Isso. Sim. O de verão acontece por volta de que dia? Dezembro, 21, 22 de dezembro. No Brasil, tá? O dia de solstício de verão no Brasil é o dia de solstício de inverno nos Estados Unidos. É o contrário. Deu para entender? Uhum. Ô, Tá? Jair, é que assim, eu acabei de chegar Ah, e eu queria saber se eu perdi alguma coisa. quem que tá falando que eu não tô vendo? A Lívia, é que eu tô com a câmera desligada. Ah, tá. Não, Ana, eu comecei a falar do clima, que é o que a gente vai estudar agora, tá? A única coisa que eu falei que você perdeu é que o tempo ele muda todo dia, tal, em todo lugar do mundo. O clima é algo que demora aí centenas de anos, décadas para mudar, tá? E aí eu estou falando da translação, que é aquele movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Tem 2 dias do ano, pessoal, que chama equinócio, que está aqui, ó, em março e setembro. O que acontece no equinócio? O dia e a noite dura exatamente a mesma coisa, tá? Então a gente tem também 2 dias do equinócio, que acontece em março e setembro. Deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Deixa eu carregar porque a internet fica lenta. Gente, Olha tá isso tocando aqui. uma música no fundo. Olha isso Que aqui. música é essa que tá tocando? Eu Eu não tô acho que é aqui em escutando nada. casa, Pietro, que tá tocando. Nem eu não tô Não escutando em casa nada. não, aqui do lado do Eu não tô vizinho. escutando. Então assim, Ah, tá. Que pessoal, eu tô ó. escutando uma propaganda. Então assim, ó. Se você olhar o nascer do sol, pessoal, o cara tirou a foto todo dia no mesmo lugar, ó. Tá? No dia 21 de março, no dia do equinócio, o sol vai nascer aqui. Aí ele vai movimentando. A cada dia ele vai nascendo mais para lá, ó. No dia 22 de junho, no Brasil, é o dia mais frio do ano. É o dia que ele chegou no ponto mais extremo ali no nascimento, no horizonte. É o dia do solstício. Então, para nós aqui, é o dia mais frio, é o inverno. Para os americanos, é o solstício de verão, para o hemisfério norte, Europa tal, tá? Aí o sol começa a nascer para cá, ó. No outro equinócio, em setembro, ele nasce de novo exatamente no leste. E ele continua movimentando para lá, ó. E aí, no dia 22 de dezembro, ele nasce no ponto mais extremo, que para nós é o verãozão, e para os americanos, na Europa, é o solstício, é o dia que o sol está mais no frio, aí ele começa a voltar e o planeta começa a aquecer. Os povos da pré-história, pessoal, chamavam isso aqui, o dia de solstício de inverno, né? O dia que o sol começa a renascer, tá? Por isso que eles tinham uma festa aqui no dia 22 de dezembro, que os cristãos pegaram e transformaram no Natal. Deu para entender isso? Então, o Natal é comemorado desde a pré-história, que na verdade era o dia que o Sol estava mais ali no ponto extremo. De lá ele começava a renascer, esquentar o planeta de novo. Então, os seres humanos vão pegar isso e vão transformar no nosso
Natal, que é o nascimento de Cristo. Deu para entender, pessoal? Tá? Então a gente tem 2 solstícios e 2 equinócios. Fala. Professor, tem uma foto e todo mundo tava confuso, que era de um desenho chamado Flintstones, e era os Flintstones comemorando o Natal. Será que era por causa disso? É por causa do solstício, tá? Esses povos antigos que quando ia mais ao extremo, né? Era o dia mais frio do ano e ia começar a esquentar, era a época de plantar, era a época do renascer da vida, né? Então por isso que Natal vem de nascimento, tá? Então, na verdade, os cristãos pegaram essa data que na Roma, os povos antigos já comemoravam e mudaram para o Natal, o nascimento de Cristo, né? Beleza, pessoal? Então, ó, olha isso, ó. A Terra, pessoal, ela tem zonas térmicas. Então, por exemplo, esse imagem que a gente está vendo aqui, ó, é o solstício de verão no hemisfério norte e de inverno no hemisfério sul. Olha, se pegar a linha do Equador, tá vendo como o dia no hemisfério norte é grande e a noite é pequena? É o solstício de verão lá, o mês de junho. Já no Brasil, nesse dia, pessoal, é o menor dia, ó, fica pouco tempo iluminado e a maior tempo na rotação ali a gente está no lado escuro da Terra. Onde está recebendo mais calor? O hemisfério norte. E o sul? A luz do sol chega fraca, é o inverno. Se não fosse a inclinação da Terra, a gente não teria estação do ano. Seria igual, né? Só a latitude que ia variar a temperatura. Deu para entender isso, pessoal? Que a inclinação da Terra também é importante para a temperatura. Beleza? Dúvidas? Pode perguntar, hein? Jair, Oi. você não acabou de falar que eu acabei de ver as setas e então o, nor o norte também bate pouca luz, não bate? Então, mas no norte, Lá em a cima? luz vem de linha reta na cabeça da pessoa. Por isso que está mais quente. Aqui no Brasil ela vai chegar inclinada, igual de tarde e tal. Ela chega fraca, tá? Ah, tá. Ô, galera, por Jair, favor, é só. Não, eu não vou entrar, mandar que seja tão grandinho para não ficar arriscando. Pode falar. Então, só para eu ter certeza, equinócio de verão é o maior Não, dia? não, solstício, tá? De inverno e de verão. Equinócio, lembra de equação, que é igual, equidade. O equinócio é quando no hemisfério norte, sul, o dia e a noite dura a mesma coisa. 12 horas cada uma. O E no solstício solstício, tem o de inverno e o de verão. No inverno é a maior noite do ano, que para nós aqui é em junho, né? E o solstício de verão é o maior dia do ano, que é lá em dezembro, no final do ano, dia 21, dia 22 de dezembro. entendi. Entendeu, Sabrina? Entendi, obrigada. Nada. E o solstício é o Você contrário, pode né? repetir, professor? Então, o solstício de verão acontece para nós em dezembro, é o maior dia do ano. E o de Tá. inverno acontece em junho, é a maior noite do ano, tá? Tem até uma música de uma Tá. banda que eu gosto muito, que é Engenheiros da Havaí, eles falam assim: no inverno fica tarde mais cedo. No verão você sai da escola às 6 horas, tá o solzão. No inverno a gente sai da escola às 6 horas e já tá de noite, né? Porque no inverno a noite é maior. No verão, o dia é maior. E no equinócio, são iguais, tá? Então, só tem 2 dias do ano que noite e dia dura a mesma coisa. Os 2 equinócios. Outra coisa, pessoal. A gente tem massa de ar. Massa de ar pode ser quente, o vento que vem lá do Equador, ó, entra no Brasil e aquece a gente, como pode vir lá do Polo Sul, que é uma massa de ar fria, tá? Quando esfria muito em São Paulo? Quando chega uma massa de ar fria do Polo Sul aqui em São Paulo. Então, por Por que exemplo, massa? oi? Por que massa? É um nome que dá. Uma quantidade gigantesca de vento frio que vem para cá. A gente chama de massa de ar, tá? Então, esse ventão frio, pessoal, ele vai chegar amanhã aqui em São Paulo, tá? Então, amanhã, esse ar frio chega, o vapor de água que está no ar esfria, chove, garoa amanhã,
e a temperatura vai cair, tá? Então, quando faz muito frio em São Paulo, é porque uma massa de ar lá do Polo Sul chegou aqui. No inverno chega bastante. No verão é raro, tá? Então, no inverno, a massa de ar frio acaba chegando no Brasil. Belezinha? Professor, Oi. é o Pedro. Então, quer dizer que amanhã vai estar frio? Amanhã vai estar frio. É a previsão do tempo para amanhã é a chegada de uma massa de ar frio, né? Ok, pessoal? Obrigado. E aqui, ó, é para vocês terem uma ideia, depois a gente vai falar melhor, né, dessas correntes de ar que ocorrem no mundo, tá? Então a nossa é essa aqui, que ela vira, vem do Polo Sul e chega a massa de ar fria aqui em São Paulo, ó. Se eu ver, deixa eu ver se eu... Ó, pessoal, hoje, segunda-feira, tá 26 graus. Amanhã vai fazer no máximo 18 graus. Vai cair pra caramba a temperatura. E vai chover. Por quê? Porque tá chegando o vento frio lá do Polo Sul aqui em São Paulo. E aí ele toma conta do ar quente, chove e fica uma semaninha aí fria, tá? Então deu para entender porque tem essas frentes frias, essa massa de ar que acaba chegando em São Paulo, tá? Outra coisa, pessoal. Então, frente fria tem duas, né? Ó. Olha que legal isso aqui, ó. Chama inversão térmica. No inverno, quando a cidade está muito poluída, tá? Quando sai a fumaça, pessoal, do escapamento do carro, da fábrica, o ar quente sobe. Então a poluição fica lá no céu quando está quente. Só que quando chega uma massa de ar fria, igual amanhã, a poluição sai do carro, sai da chaminé, esfria e fica presa aqui embaixo. Olha a camada de poluição que forma aqui embaixo no inverno. Então a gente chama isso, pessoal, de inversão térmica. A frente fria faz tipo uma tampa aqui, ó, não deixa a fumaça subir e fica uma poluição gigantesca para a gente aqui, tá? Isso acontece sempre no inverno, quando vem uma frente fria. E agora, pessoal, ó, que é o mais importante da aula, tá? O que que vai interferir no clima? Primeiro, latitude. Lembram disso? Quem pode me falar aí como a latitude influencia no clima? Pode falar então, Luiz. Pode falar, Luiz. Como que ela... Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente. Quanto mais longe, mais frio. Isso. Então, quanto maior a latitude, mais quente é, mais frio é. Então, por exemplo, ó, 0 grau, a menor latitude que tem, é muito quente. Conforme a latitude aumenta, vai esfriando. Então, por exemplo, 90 graus é as regiões mais frias do mundo. Polo Norte, Polo Sul. Tá? Então, primeira coisa que influencia no clima, latitude. Segunda, pessoal, altitude. Também tinha comentado com vocês. Não é no rio? Não é no mar? Não. Ela pega vários lugares. Então, o que eu falei? É um lugar só? Quanto mais perto do nível do mar, mais quente é o lugar. Conforme a gente sobe, vai esfriando, tá? Então, a latitude é o primeiro ponto. Segundo, a altitude do lugar. Quanto mais alto, mais frio. Por exemplo, ó, São Paulo e Santos têm a mesma latitude. Só que São Paulo está numa altitude maior. Então é mais frio do que em Santos. Deu para entender isso? A gente fala, pessoal, que a cada 150 metros que a gente sobe, a temperatura cai 1 grau. Tá? Outro fator importante. Maritimidade. Tá, pessoal? O que é maritimidade? Proximidade do oceano, do mar. Lembra que eu falei, ó, num deserto. Hoje no deserto do Saara, 40 graus de dia. De noite, abaixo de 0.
Por que que acontece isso no deserto? Porque não tem água no ar. Então, aqui em São Paulo, pessoal, tem muita umidade. O sol esquenta a água. Quando o sol vai embora, essa água está quente, ela vai esfriando a noite inteira. Então, não tem mudança de temperatura. Num deserto, calorzão, o sol vai embora, despenca a temperatura. Então, quanto menos umidade, mais amplitude térmica tem, mais diferença da maior temperatura e a menor do dia. Deu para entender isso? Mais ou menos. Ó, Jair, quanto mais úmido o lugar, menos variação de temperatura vai ter. Quanto mais seco é o lugar, maior a amplitude térmica, diferença da temperatura do dia e da noite. Por exemplo, em São Paulo, que tem umidade, faz 25 graus de noite, 25 graus de dia, 18 à noite. Amplitude térmica de 7 graus. No deserto, passa de 40. É tipo 40 graus de dia, abaixo de 0 à noite. Por quê? Porque não tem umidade no ar. Quanto mais umidade tem, menor a variação de temperatura. Deu para entender agora? Pode repetir mais uma vez? Olha, Júlia, umidade, né? A água que a gente tem no ar, tá? Quanto mais água tem, menor a amplitude térmica, menor a variação de temperatura. Quanto mais seco é o lugar, maior vai ser a diferença de temperatura. Aonde é os lugares mais secos do mundo? Deserto. Então, deserto faz 40 graus de dia, 10 graus abaixo de 0 à noite. Por quê? Porque não tem umidade. Entenderam isso agora, pessoal? Então, é outro fator importante, tá? E outro fator... professor, Oi. eu tenho só uma dúvida. Hum, Naquela parte que você disse da poluição no ar, é, que você explicou da tampa. é. Então, aquilo ali é assim, ó. Quando tá calor, o ar sobe. A fumaça do cigarro, do carro não sobe, o ar quente. Sim, Então, o ar quente sobe. Lembra do balão? O cara pegou lá uma lona, esquentou o ar, ele sobe, né? Então, a poluição da cidade, normalmente, ela fica presa lá no céu, muito alto, não aqui embaixo. Só que quando vem uma massa de ar fria, igual amanhã, uma frente fria, a fumaça sai do escapamento, esfria e fica aqui embaixo. Então fica muito mais poluído que o normal quando vem uma massa de ar fria. A gente chama isso de inversão térmica. Deu para entender, Pietra? Então o ar, a poluição não sobe. Você olha de cima, você vê uma camada cinza e azulzinho lá em cima, né? Parece que tem uma tampa que não deixa a poluição subir. É o ar frio. Deu para entender? entendi. Obrigada. Beleza. Valeu, Pietra. Deu para entender isso que eu falei, pessoal? Então, por exemplo, ó, lembra disso aqui? Ó, dos anéis de crescimento de uma árvore, tá? O que que acontece, pessoal? Sim. Que a gente calcula a idade da árvore, lembra usando isso? Então, o que acontece, ó? No inverno, ela para de crescer. Fica essa camada preta aqui, ó, uma linha preta. No verão bate bastante sol, ela começa a crescer. Aí vem o inverno, ela para. Aí vem o verão, ela cresce. Então, cada anelzinho desse é um ano de vida da árvore, tá? Aonde acontece anel de crescimento, pessoal? No que a gente chama de clima temperado, na Europa. Aonde tem estação do ano, inverno e verão, tá? Onde é, por exemplo, lá na Amazônia, que é verão o ano inteiro, as árvores não têm anel de crescimento. Então é só onde tem inverno e verão muito diferente, né? Até em São Paulo acontece isso. E aí a gente consegue ver o anel de crescimento da árvore. Beleza, pessoal? Tem lugar do mundo onde é muito frio, por exemplo, ela vai crescendo devagar, todo ano. A gente não vê anel de crescimento, tá? Então é só na zona temperada, Europa, Estados Unidos, São Paulo, né? Onde tem inverno muito frio
e um verão muito quente. Daí tem anel de crescimento, né? Em todo mundo que acontece isso, tá? E era, pessoal, isso, tá? Alguém tem alguma dúvida desse conteúdo de clima? Que a gente vai voltar a falar muito de novo esse ano ainda? Ficou alguma dúvida de hoje? Deixa eu passar aqui e ver se alguém tem dúvida. Gabriel, Lívia, Ana. Ninguém, gente? Tem dúvida? Jair, Oi. Pode falar, tô você ouvindo. pode explicar de novo o negócio da massa de ar quente e de ar frio? Deixa eu pôr aqui, ó, uma imagem mais bonitinha. Um desenho melhor para explicar, ó. Não, vou por aqui, ó. Brasil, satélite, tempo real. Deixa eu só carregar, pessoal, eu já mostro, tá? Ele fica bem pesadinho mesmo. Vamos ver se ele carrega. Vou abrir outro enquanto esse não carrega aí. Deixa eu ver aqui, ó. Não ainda. Deixa eu abrir outro aqui. E minha conexão tá ruim agora, ó. Isso aqui, ó. Essa foto aqui, por exemplo, ó, tá mostrando uma massa de ar fria que tá vindo aqui para São Paulo, ó. Então isso aqui é um ventão frio que sai lá do Polo Norte e começa a andar pelo planeta Terra, tá? Esse ar frio aqui, ó, ele vai empurrando o ar quente que está em São Paulo. Então, aonde está o ar frio é que vai chover, vai esfriar pra caramba, como eu tinha comentado. Isso Ó, aqui não tá... professor, Oi. já que a gente está estudando sobre tempo e clima, eu tive uma pergunta que eu sempre me perguntei. Qual que é a diferença entre tempo e clima? Qual que é Foi a o que eu diferença entre os dois? expliquei no primeiro momento da aula, Gustavo. Ó, o tempo, ele muda todo dia, é algo muito rápido, né? O clima tem que coletar dado de chuva, temperatura, por décadas. Então, o tempo é de hoje, é amanhã. O clima é longo prazo. Olha aqui, por Tá. exemplo, pessoal, ó, isso, tá vendo isso aqui, ó, é o vento, é o ar frio. E às vezes ele vem aqui para o norte, ó, chega aqui em São Paulo. Então, isso é uma frente fria, tá? Essas massas de ar, ó, que é uma massa de ar frio, tá batendo com uma massa de ar quente, que vem do Polo Norte, né? Tem lugares do mundo que isso pode provocar o encontro de massa de ar quente frio, tornado, furacão e coisa do tipo, né? Deu para entender, Sabrina? Jair, Oi, sim. pode falar. Qual é a diferença? Eu não ouvi. Qual a diferença do que? Eu não ouvi. Quem tá perguntando? Quem que tá falando? Translação e rotação. Então, rotação, pessoal, é aquele A Júlia. movimento que a Terra faz ao redor dela mesmo, que dura 24 horas, né? Ela fica girando ali, tem o dia e a noite. Translação é a Terra girando ao redor do Sol, que vai demorar 365 dias mais 6 horas, tá? E aí, pessoal, ó, vocês vão abrir a atividade, né, que eu mandei lá no Google, no ClassUp, desculpa, para vocês responderem as questões desse conteúdo. Deixa eu sair daqui. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Jair, é para quando? Até quando pode fazer? Hoje a minha aula é terça, até a segunda-feira que vem, galera, como se fosse minha aula normal, né?
passo conteúdo hoje, Tá. então até outra semana para me Jair. entregar. Oi. Tá bom. Só para ver se eu entendi mesmo, a rotação gira em torno, a Terra gira em torno do Sol? Ou Não, o Sol gira em torno rotação, do Sol? Júlia, é a Terra girando em torno dela mesma, igual um peão, os que tem o dia e a noite, né? E translação é a Terra orbitando o Sol, que demora um ano. Mais alguém, pessoal? Que está acabando o tempo, tem 40 minutos de gravação. Ninguém? Então, pessoal, Não. é isso, tá? Vocês vão fechar aqui. Como eu acabei de explicar, tá melhor na cabeça e tal, eu recomendo que já acabe, abra lá o Google Formulários para ir respondendo, tal, o questionário que eu passei. Belezinha? Sim. Então, beleza. Deixa eu parar Ok. aqui de gravar.